calcular o custo médio? Então, meu amigo, fique tranquilo, porque nesse vídeo eu vou trazer uma aula fresquinha que eu acabei de gravar para o nosso novo treinamento de estoque IPCP do sistema de RP TOTS Proteus, e tenho certeza que com esse conteúdo você vai sanar de vez como é realizado esse cálculo e como o Proteus realiza esse processo de forma automática. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu me chamo Rogério Ferreira e sou um consultor de RP com mais de 16 anos de experiência. E eu criei esse canal aqui para auxiliar você a conhecer mais sobre essa ferramenta, além de outras ferramentas que nós trazemos aqui para o nosso canal. E se você aí quer se tornar um fera no sistema de RP TOTS Proteus para reduzir os custos que você tem com serviço de consultoria, aqui nós temos diversos treinamentos. Mas se você está com a demanda muito grande e mesmo assim precisa de serviço de consultoria, nós também podemos auxiliar você. Bom, eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição desse vídeo. Bom, já falei demais, bora para o computador. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, onde nós vamos falar sobre o custo médio. Então, se você não sabe como é realizado esse cálculo, fique tranquilo que no final dessa aula, com certeza você vai compreender como é fácil calcular o custo médio. E se você já conhece como é realizado esse cálculo, eu sugiro que você assista essa aula, porque eu vou mostrar alguns campos aqui que são armazenados no TOTS Proteus com informações referente ao custo. Então, se você precisar aí exportar informações do TOTS Proteus para uma planilha Excel ou para uma ferramenta de BI que você utiliza na sua empresa, você vai saber quais são os campos que você precisa utilizar. Essa daqui é a planilha que eu montei aqui para vocês e eu achei muito mais fácil explicar o cálculo através de uma planilha do que utilizar um relatório do TOTS Proteus. Mas quero dizer que no final dessa aula eu vou imprimir um relatório do TOTS Proteus e vocês vão encontrar os mesmos números que nós vamos calcular aqui de forma manual. A única diferença é que o sistema faz todo esse trabalho para você de forma automática. Então vamos lá. Deixa eu explicar como está dividida aqui essa planilha. Então toda a linha azul é referente a uma nota fiscal de entrada, uma nota fiscal de compra de mercadoria. E a linha verde é referente a uma nota fiscal de venda. Então eu já vou mostrar aqui a primeira movimentação, onde nós vamos realizar o primeiro cálculo e vou explicando cada campo aqui para vocês. Então o primeiro campo aqui é o campo data, a data de inclusão da nota, o número da nota, lembrando que todas estas notas eu incluí no TOTS Proteus. O produto que eu criei lá no TOTS Proteus também é o chip R34. E um detalhe aqui é que eu não tenho nenhuma movimentação deste produto. Então esta nota fiscal de entrada aqui é a primeira compra que eu vou realizar deste produto. Então a primeira compra foi de 10 unidades do chip R34 no valor de R$100. E qual que é o total? O total é a quantidade vezes o valor unitário. E aqui, pessoal, percebam, você aí que quer conhecer os campos do TOTS Proteus, esse campo aqui é o D1 Quant, que é o campo de quantidade do item da nota, e esse D1_VUnit é o valor unitário pago. E aqui eu tenho o campo D1 total. Todos esses campos referente à tabela SD1, que são os itens da nota fiscal de entrada. E aqui eu tenho o campo de um custo, e aqui eu vou incluir o custo total. E por que eu tenho que incluir o custo total? Nesse exemplo que eu vou trazer para vocês, eu não tenho nenhum crédito de imposto, mas caso eu tivesse um crédito de imposto, por exemplo, tem empresas que compram matérias-primas e conseguem se creditar do ICMS. Então vamos supor, se essa compra aqui foi de R$1.000 e essa empresa teve um crédito de R$180 de ICMS, o custo dela vai ser menor. Mas aqui no meu exemplo, como eu não vou ter, o custo total desta compra é de R$1.000.
E por que eu preciso ter o custo total? Porque o meu estoque ele é valorizado. Então eu tenho a quantidade de estoque e eu preciso saber a quantidade em valor do meu estoque. Então, como essa foi a primeira movimentação, nós vamos preencher aqui esses 3 campos aqui. E aqui já vou explicar os campos e a tabela. Então lá no TOTVS Proteus, a tabela de saldos físico e valores é a SB2. Então eu tenho o B2 underline QATU, que é a quantidade que eu tenho em estoque. Eu tenho o B2 underline CM1, que eu tenho o custo médio em real. E eu tenho o B2 underline VATU1, que eu tenho o valor desta quantidade em estoque. Então vamos preenchê-la. Primeiro campo aqui, quantidade atual. Então eu não tinha nada, realizei essa compra, 10. Qual que é o valor? 1.000. E como que eu calculo agora o custo médio? Bem fácil. Custo médio é os R$1.000 dividido por 10, que é a quantidade que eu tenho em estoque. Então o meu custo médio é de R$100. Agora vamos para a segunda movimentação. Então no dia 14/2/2024 eu incluí mais uma nota do mesmo produto, só que a quantidade agora foi de 20 e o valor unitário que eu paguei por esse chip foi maior, foi de R$150. O total dessa compra é de R$3.000 e o meu custo total é de R$3.000. Bom, agora a quantidade atual ela vai aumentar. Então eu tinha 10, entrou mais 20, 10 mais 20, 30. E qual que é o valor total? Eu tinha 1.000 mais 3.000, R$4.000. Agora vamos calcular o custo médio. O custo médio é os 4.000 dividido pela quantidade atual em estoque. Então, o custo médio agora é de R$133,33. E aqui já tem um ponto de atenção grave essa informação. A nota fiscal de entrada, ela altera o custo médio quando existe uma variação no valor pago por esse produto. Então, na primeira movimentação foi de R$100 e na segunda movimentação foi de 150. Então, por isso agora, na média, o meu custo médio é de 133,33. Agora vamos para uma movimentação de saída. No dia 22/2/2024, eu emiti a nota fiscal 18 do produto R34 e eu realizei aqui uma venda de 5 unidades. E aqui deixa eu já explicar os campos. Então, eu tenho o campo D2 underline quanti, que é a quantidade que eu vendi. D2 PRC vem, que é o valor da venda. E o D2 total, que é a quantidade vezes o preço de venda. Vou ter aqui o valor de R$1.000. Esses campos aqui são referentes à tabela SD2, que é itens de nota fiscal de saída, certo? Bom, agora vamos calcular o custo total. Então, como que eu consigo chegar no custo dessa venda? Bem fácil. O custo da venda é igual a quantidade vendida vezes o meu custo médio. Qual que é o meu custo médio? Meu custo médio atual é esse daqui, ó, 133,33. Então, o custo dessa venda aqui é R$ 666,67, certo? Bom, e agora vamos preencher o restante dos campos. Então, eu tive uma venda, né? Eu tinha 30 em estoque, vendi 5, agora o meu estoque é de 25. E qual que vai ser o valor? O valor é os R$4.000 menos o custo total aqui, os 666,67. Bom, com essa informação agora fica extremamente fácil para você calcular o custo médio. Então, o custo médio vai ser o valor R$3.333,33 dividido por 25, que é a minha quantidade atual de estoque. E aqui já mais uma informação, anotem. As notas fiscais de saída não alteram o custo. Então perceba que o custo médio aqui, ele não foi alterado. Ele continua R$133,33.
Porque eu não tive variação no custo na venda. O custo ele só se altera no momento da compra. Porque uma hora eu posso comprar esse produto mais barato, outra hora eu posso comprar esse produto mais caro. Ou também eu posso pagar o mesmo valor. Vamos para a próxima movimentação. Então eu tive mais uma entrada aqui no dia 25/2/2024, 10 unidades, e eu paguei um pouco mais barato. Não tão barato quanto na primeira movimentação, mas o valor unitário foi de 130, o valor total dessa compra 1.300 e o custo total 1.300. Bom, agora vamos preencher aqui a quantidade atual. Então eu tinha 25, entrou mais 10 unidades, então eu tenho 35. Qual é o custo total? Então é os 3.000 e pouquinho mais esses 1.300. Opa, fiz algum cálculo errado aqui, eu acho que eu dividi. Isso, eu dividi. Deixa eu arrumar aqui. É a soma. Tem que somar. Pronto. 4.633,33. Bom, agora, facinho calcular o custo médio igual este valor aqui, dividido pelas 35 unidades que eu tenho em estoque. E para finalizar, no dia 28/2/2024, eu tive uma saída com a nota fiscal 19, chip R34, mesmo produto, quantidade 10, vendi pelo mesmo preço, certo? E o total dessa venda foi de R$2.000. Agora, qual que é o custo? O custo aqui é igual o custo médio desse produto, né? Que é de R$ 132,38, conforme o último cálculo que nós fizemos, vezes a quantidade de entrada. Então, 1.323,81. E agora, como eu tive uma saída de 10, o meu estoque que era de 35, saiu 10, vai ficar agora 25. Qual é o valor total? Aqui o valor total é o valor que eu tinha menos essa saída aqui, 1.323,81. E agora, para finalizar, vamos realizar o cálculo do custo médio, que é os 3.309,52 dividido pela quantidade atual em estoque. Então, perceba que mais uma saída, o meu custo médio ele não se alterou, 132,38. Agora vamos puxar um relatório no TOTS Proteus para visualizar essas informações. Então eu já estou aqui no TOTS Proteus e o relatório que você consegue essa informação é o MATR 900. Eu coloquei o nome do relatório aqui porque talvez no seu menu esse relatório esteja em outro lugar, mas você digitando MATR 900 você vai encontrar ele. Então você clica aqui na lupinha, eu acho que vocês estão assistindo aí o nosso treinamento de estoque, já viu eu realizando uma pesquisa de uma rotina, utilizando aqui o pesquisar. Então esse Cardix aqui por período, vou dar um clique aqui em confirmar, vamos vir aqui em outras ações e parâmetros. Deixa eu explicar aqui os parâmetros rapidamente. Então o produto que eu quero visualizar é só o Heavy 0005, quem é ele? É o produto novo que eu cadastrei que está lá na planilha, pessoal, é o chip R34. Então o outro parâmetro aqui é o tipo do produto, então eu deixei de branco a ZZZ, que eu posso trazer todos. Os movimentos eu só pedi para o sistema trazer do 1/2/2024 a 28/2/2024, que é o período que eu realizei essas movimentações. Aqui eu tenho um parâmetro se lista produtos em movimento, sim ou não. Ele é mais relacionado à tabela SD3, que são os movimentos internos, então é indiferente, eu vou deixar aqui como sim mesmo. Qual armazém? O armazém para esse produto que eu cadastrei foi o 03. Qual a sequência que eu quero trazer o relatório? Se eu quero aqui por sequencial ou por número de documento, eu coloquei sequencial. Qual a moeda que eu quero utilizar? Aqui no nosso treinamento a gente está utilizando o real, moeda 1. A sequência de impressão, por cálculo ou digitação, eu quero por cálculo. A página eu quero que inicie da 1. Lista transferências de Ender, vou deixar assim aqui, isso daqui é mais relacionado a endereço, esse produto não tem controle de endereço, então esse parâmetro aqui é indiferente. Grupo de produto, de branco a ZZZ, eu quero que traga todos. Seleciona filiais, eu vou colocar não,
porque a gente só está utilizando a empresa matriz aqui. E, e qual o custo em imprimir? É o custo médio, tá? E assim, eu vou dar um clique em OK aqui, depois eu vou explicar um detalhe referente a esse parâmetro aqui, do custo médio. E aqui é a sequência de impressão que eu quero do cálculo. E por que é cálculo? Já vou falar já antes de imprimir o relatório. Porque esse modelo que eu mostrei para vocês é a apropriação sequencial, quando eu calculo o custo médio na sequência. Mas eu tenho o diário e eu tenho o mensal. Mas isso eu vou explicar para vocês na próxima aula, senão essa aula aqui vai ficar mais extensa do que eu imaginava. Então vou dar um clique aqui em OK, imprimir, vou dar um clique aqui em sim. Deixa eu aumentar aqui. E aqui eu tenho a movimentação que nós realizamos lá na planilha. Qual que é a diferença aqui? É que algumas informações, esse relatório, ele não traz, como por exemplo, o número da nota, ele não traz, ó, vamos dar uma olhada aqui nas informações de entrada. Então ele traz a quantidade de entrada e já traz o custo total. Ele não traz o preço que eu paguei. Ele traz aqui o custo médio do movimento. Então, o que é o custo médio do movimento? É deste movimento aqui, apenas. Um pouco mais para a direita aqui, ele traz a saída, ele traz a quantidade e ele traz o custo total da saída. Ele não traz o valor que eu vendi esse produto e não traz também o valor total dessa venda. Então, fica difícil do entendimento para uma pessoa que não conhece o custo médio. E aqui eu tenho o saldo em quantidade, né, conforme vai entrando e saindo. Eu tenho as movimentações e o valor total. Então eu trouxe aqui a planilha e percebam, pessoal, que os valores, ó, eles estão batendo. Deixa eu jogar um pouco mais para a direita aqui. Como eu estou aqui do lado direito, eu não sei se eu estou aparecendo. Eu vou deixar até sem um zoom. Mas se vocês olharem aqui, ó, 1.000, 4.000... 3.333, 4.633,33 centavos e 3.309,52 centavos. Então, da mesma forma que nós calculamos manualmente aqui na planilha do Excel, o TOTVS Proteus calculou de forma automática. Mas na próxima aula nós vamos avançar mais nesse assunto, rodando a rotina do custo médio e conhecendo as demais apropriações que o TOTVS Proteus possui para o cálculo do custo médio. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. Bom, se esse conteúdo te ajudou, a única coisa que eu te peço é um like nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo pode auxiliar você na sua carreira, não se esqueça de se inscrever no canal e participar aqui da nossa trupe. Muito obrigado e aguardo você no nosso próximo vídeo.